Do Vinícius de Moraes. São 10h49, a gente vai chamar ele, Jorge Tardan. Já está na linha com a gente? Defesa do consumidor. Então, o professor da Universidade Cândido Mendes e consultor do PROCON, Jorge Tardan, ele está na linha para falar com a gente. Jorge, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mirce. Bom dia, ouvinte. É um prazer, satisfação voltar ao nosso quadro Direito do Consumidor, Defesa do Consumidor, Relações de Consumo. Vamos lá. O prazer é todo nosso. Ô, Jorge Tardan, o assunto hoje é a mudança na cobertura dos planos de saúde. A minha pergunta, primeira pergunta, vai beneficiar mesmo os clientes, Tardan? Não, mas claro que trouxe benefícios, né? É importante que o consumidor que estiver necessitando, de fato, de um atendimento, de uma consulta, de uma internação ou de um determinado procedimento médico, mais específico, que ele, caso queira buscar uma informação mais específica, não deixe de acessar o site da ANS. O que é a ANS? Agência Nacional de Saúde. Mas, Mirce, a questão é a seguinte: primeiro nós temos que, antes de entrar nesses novos benefícios, sim, né, nessas novas imposições aos planos de saúde, nós temos que esclarecer algumas coisas aqui. Nós temos que observar, primeiro, o seguinte: qual é o plano que o consumidor possui? Né, porque o benefício que ele tem em razão dessas novas medidas vai depender muito do plano que ele tenha. E aí nós temos alguns planos. Por exemplo, se o nosso ouvinte, o usuário de plano de saúde, se o plano dele for um plano ambulatorial, né, que esse plano só contempla atendimento em consultório, ou seja, consultas, basicamente, o nível de benefício para ele é diferente do nível de benefício para um plano hospitalar. E aí já é um outro plano. Nós temos dois tipos de plano. Plano hospitalar com parto, evidentemente que é um plano voltado mais para as mulheres, né, e plano hospitalar sem parto, sem obstetrícia. E aí já tem outro tipo de benefício. E o plano mais completo de todos, que é um plano referência, né, esse plano ele já tem todos os benefícios possíveis. Então, primeiro, antes da gente falar desses benefícios, é necessário que o nosso ouvinte tenha a exata ideia, né, a convicção de qual é o plano dele. E aí, antes também de entrar nessa questão dos benefícios, é necessário, esses benefícios só contemplam os planos pós-99, ou seja, já sujeitos à Lei 9656 de 98, que só entrou em vigor em 99. Os planos anteriores a 99, os benefícios lamentavelmente não atingem esses planos, né, porque eles estão sujeitos a uma outra regra. É claro que nós temos aí algumas situações de usuários de planos anteriores a 99 que migraram. E se migraram, eles são sujeitos à nova legislação, portanto, teriam direito a esses benefícios. A questão, por exemplo, de alguns benefícios, vamos citar alguns, né, porque são vários benefícios e aí, né, a relação completa desses benefícios no site da ANS. Mamografia digital, né, não estava contemplado em nenhuma situação anterior. Só se o contrato oferecesse isso. E a maioria dos contratos não oferecia isso. Por exemplo, tratamento psicológico, né, os planos não ofereciam normalmente esse tipo de benefício. Hoje, né, os planos, se for o plano de referência, inequivocamente tem que oferecer esse tratamento psicológico. Nutricionista, né? Nutricionista, os planos antes dessa imposição não contemplavam isso também. Terapia ocupacional, fonoaudiólogo, enfim, são uma quantidade enorme, bastante significativa de acréscimos, né, de benefícios para os usuários de plano de saúde. Transplantes, vários transplantes de rins, de pulmão, enfim, tem uma quantidade bastante razoável de transplantes que estão contemplados pela nova imposição da Agência Nacional de Saúde. Né? Você quer fazer alguma pergunta, Mir? Tardan, quero sim, eu quero te fazer uma pergunta. Olha só, pode haver aumento? Bom, a questão é a seguinte, vamos pegar uma questão, por exemplo, idoso.
né? O idoso pode ser registrado? Aí nós temos que observar o seguinte, observar a Lei 9.656, que é a Lei dos Planos de Saúde, que é uma lei de 98, e o chamado Estatuto do Idoso. Reajuste para idoso que já tem mais de 10 anos de plano, veja bem, então idosos com mais de 10 anos de plano de saúde. E se o plano dele foi, se ele migrou, né? Se ele migrou, portanto, se ele fez alguma inovação pós 2003, aí esse plano não poderá sofrer reajuste em razão da idade. Portanto, se esse idoso já tem mais de 10 anos de plano, e se pós o Estatuto do Idoso ele fez migração, ou seja, adaptação, ajuste, esse idoso não poderá sofrer reajuste em razão da idade. A questão do reajuste, nós temos que observar aí faixas etárias. E a regra geral, né, independentemente de pessoas que já estão com plano, já sujeito ao plano, ao Estatuto do Idoso, a regra é a seguinte, são 6 faixas etárias. Né? Então, a primeira faixa etária, que vai de 0 a 18 anos, essa faixa etária, a primeira, ela tem um determinado valor. E a última faixa etária, que seria a dos idosos, ela não pode custar mais do que 6 vezes o valor da primeira faixa etária. Mas para falar de reajuste, vai depender do plano. Né? Um plano Y, por exemplo, o índice de reajuste será autorizado de acordo com critérios da Agência Nacional de Saúde. E para que o usuário saiba se o plano que ele possui foi autorizado o reajuste, ele terá que ligar para a ANS ou então acessar o site da Agência Nacional de Saúde, www.ans.gov.br, para ver se aquele determinado plano está autorizado a promover o reajuste. Sendo que o reajuste pode se dar por faixa etária e, evidentemente, em razão de reajuste dos custos dos planos de saúde. Mas reajuste só com autorização da Agência Nacional de Saúde. Essa resolução, esses novos benefícios, eles não entram no mérito da questão de reajuste. Tá certo, maravilha. Todas as explicações com Jorge Tardan. Jorge Tardan, então a gente se encontra novamente agora terça-feira que vem, não é isso? Agora, uma questão, Mirce, ainda, se você me permite. Não sei se com você certeza, temos tempo ainda, tem. Tem. Então, a questão, por exemplo, de usuário de plano de saúde inadimplente, que é uma questão muito comum. Né? O usuário está inadimplente e, de repente, precisa de um atendimento, de um procedimento médico. Perfeito. E esse procedimento é negado. O usuário de plano de saúde inadimplente não pode deixar de ser atendido. Aliás, o plano de saúde só pode desligar e suspender atendimento ao usuário inadimplente após 60 dias de atraso no pagamento. E com um detalhe, desde que esse usuário seja notificado expressamente da sua inadimplência. Agora, outra questão, ao longo de um ano, se o usuário fica, por exemplo, inadimplente no primeiro mês, 10 dias, aí vai lá e paga, no segundo mês ele fica inadimplente, 15 dias, esses prazos são cumulativos. Então, um usuário de plano de saúde que não somou ao longo de um ano 60 dias de inadimplência não poderá sofrer suspensão, interrupção de atendimento ou de procedimento médico em razão da inadimplência. E o desligamento desse usuário só poderá se dar após a notificação expressa da sua inadimplência. Perfeito, Jorge Tardan. Muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa semana, né? E até a semana que vem. Até a semana que vem. Bom dia a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. São 10h58, a gente ainda traz aí uma musiquinha, Zé da Velha com Silvério Pontes.